Boa noite, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Que bom falar com vocês. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe poderosamente o dia, a vida de cada um. Que tenhamos um ano de transformação. E eu quero falar justamente sobre isso. Todo ano, todos nós fazemos planos. Todo ano a gente diz, vamos viver um ano diferente. Vai ser um ano novo para as nossas vidas. Coisas novas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer. Mas eu tenho desejado a várias pessoas, né, quem eu tenho falado no WhatsApp, no Instagram, desejado que de fato nós tenhamos um ano novo, mas que para isso nós tenhamos uma mente transformada e renovada. E eu quero deixar essa mensagem para você. Rapidinho, uma breve reflexão, para que você de fato entenda o que é necessário fazer para que sim eu viva um ano novo debaixo da direção do Senhor na minha vida, na sua vida. Uma passagem muito conhecida no livro de Romanos 12. A palavra do Senhor diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aí. O que é que o apóstolo Paulo está falando? Primeiro ele clama pela misericórdia. E ele diz: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Se entregue a Ele como sacrifício vivo, onde Deus se manifesta através de você. Vivo, santo, separado. Santidade, separação. Seja separado. Não é que você seja melhor do que ninguém, mas se torne separado para Deus. Das coisas que te afastam de Deus. E seja agradável a Ele. E mais, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ultimamente nós temos nos moldado aos padrões do mundo. Irmãos, a gente está vivendo um tempo muito acelerado. Tão acelerado, a gente está no modo automático. Eu acho que muitos estudantes aqui, né, que já fez faculdade, principalmente na administração, talvez tenha assistido ou já ouviu falar daquele filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, em que vai mostrar um movimento constante, repetindo, contínuo, enfim. E aquilo ali vai se tornando automático. Assim nós estamos vivendo, no modo automático e acelerado, em que o tempo está passando por cima daquilo que nós uma vez desejamos, planejamos e esquecemos. Sabe por quê? Porque a gente tem deixado Deus para trás de tudo isso. E eu digo isso a vocês, meus irmãos, que eu estava a ponto de viver assim. Tantas coisas, preocupação, corrida, vida corrida, e faz isso, faz aquilo, porque eu tenho que dar conta de tanta coisa. Não, você não tem que dar conta de tudo. Primeiro você tem que respeitar o seu corpo. Ele é sacrifício vivo a Deus. Sua mente é santa. Está se sobrecarregando demais com coisas que você não está dando conta. E está causando problemas mentais, emocionais e espirituais e a gente não se dá conta. Não se conforme com esse mundo acelerado. Mas deixe que Deus transforme. E quando a gente fala de transformação, tá um exemplo em uma outra passagem, que em outro momento eu vou trazer uma reflexão sobre ela, mas eu vou citar um pouco, da mulher samaritana. Uma mulher que era julgada, isolada, que tinha um histórico triste, mas que foi conhecida pelo seu encontro transformador com Jesus. Quando ela encontrou Jesus, ela foi transformada. E ela se tornou a primeira evangelista. Porque dali ela saiu para falar de Jesus, da experiência que ela viveu, quando ela teve um encontro com Jesus.
e permitiu, olha aí, deixem que Deus transforme pela renovação da sua mente, para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe por que ela teve a vida dela transformada quando ela encontrou Jesus? A passagem no livro de João 4, versículo 28, vai dizer que depois de toda a conversa que ela teve com o Senhor, vai dizer assim, nisso a mulher deixou o seu cântaro ao lado do poço. Ela tinha uma prática constante. Todo dia ela ia pegar água naquele poço. Todo dia ela enchia o cântaro com a água naquele poço. Isso durante quanto tempo? Se tornou rotina. E aquilo foi trazendo amargura à sua alma, porque ela sabia que existia um vazio e uma sede dentro dela. Que existia uma necessidade dentro dela. Mas o dia em que ela viu Jesus, entendeu quem era Jesus e que a água que Jesus tinha para dar era capaz de transformar toda aquela realidade que ela estava vivendo, ela então deixou o cântaro ao lado do poço. Eu e você precisamos deixar o nosso cântaro ao lado do poço. Isso é forte. Deixe o seu cântaro. Se você não deixar ele para trás, não haverá transformação. Deixe a sua rotina. Deixe o que te aprisiona. Deixe aquilo que te frustra. Deixe aquilo que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Deixe ao lado do poço. Que aparentemente ela estava ali bebendo água. Mas poço é um lugar fundo, né? Escuro. Deixa para trás. E deixe que Jesus transforme a sua mente. Entregue o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para de deixar as coisas de Deus para trás. Em segundo plano, se der tempo, eu vou. Jesus quer sacrifício vivo. Ele quer prioridade. Ele quer transformar as nossas vidas. Mas é necessário que eu e você deixe o cântaro ao lado do poço e vá. Foi o que ela fez. Ela deixou o cântaro ao lado do poço, voltou à aldeia e disse a todo mundo, venha conhecer um homem que me disse tudo quanto eu fiz na vida. Será que este não pode ser o Cristo? Vai anunciar o evangelho da salvação. Se permita ser transformada. Deixa as prisões. Deixa a vontade da sua carne. Deixa os seus prazeres. Se deixe ser transformada. E aí, e somente aí, Romanos vai dizer, deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Para quê? É somente para viver transformado? Não. É para que assim, depois que você tiver a sua mente transformada, renovada, as coisas para mudar ao meu redor, para que eu possa viver o novo, para que eu possa experimentar as coisas boas, primeiro eu preciso ter a minha mente renovada, transformada. Porque se eu não mudo aqui, nada muda. Se as minhas atitudes não mudarem, se a minha prática não mudar, nada vai mudar. Se eu não começar a colocar objetivos e cumprir cada um deles, só vai ser mais um ano. Só mais um ano. Eu sinto lhe informar, mas nada vai mudar. Não será um ano novo, será apenas mais um ano. Mas quando você deixa Deus entrar e transformar a sua mente, aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que é o que Deus tem para mim e para sua vida. A vontade dele, que é soberana e se cumprirá na minha vida e na sua vida. Que nessa noite você reflita sobre esta passagem, entendendo de que para que você viva um ano novo, para que você viva coisas novas, para que você experimente a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, você precisa mudar. Muita coisa em você precisa mudar. A mente, as atitudes precisam mudar para que as coisas mudem ao seu redor. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Para que você comece a traçar todos os seus planos. O que é que você quer fazer neste ano? Mas para que as coisas aconteçam, o que é que você precisa fazer? O que é que você precisa deixar de fazer? Experimente fazer isso. E ao final desse ano você vai ver testemunhos de conquistas, de transformação que você vai viver na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.